E aí pessoal, beleza? Então vamos para a revisão do 8º ano. Essa prova vai cair praticamente só a história do Brasil. E para isso a gente tem que falar um pouco de periodização, de como é dividida a história do Brasil. Primeiro, em 3 grandes períodos, a história do Brasil inteira, principalmente sob o ponto de vista político. Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República, ok? São esses 3 grandes períodos, desde o século XV até o século XXI, ok? Há uma discussão se o Brasil começou, se foi colônia mesmo já em 1500 ou se foi apenas a partir de 1530, mas isso aí é discussão para outro momento. O fato é, 3 grandes períodos na história do Brasil, certo? Colônia, Império e República. O que nós vamos falar aqui agora é do Brasil Império, esse período do meio, tá certo? Forever free. E esse período também é dividido em 3 partes. Primeiro reinado, com Pedro I, segundo reinado, com Pedro II, e no meio desses dois aí, o período regencial. O que foi o período regencial? O período em que Pedro II herda o trono, mas ele tinha apenas 5 anos de idade. Durante esse tempo, obviamente, não conseguiria governar. Então, foram eleitos regentes para tomar conta do país, enquanto ele não tinha idade de assumir o trono. Então, são 3 períodos. Na sequência fica primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Vale lembrar que esses 2 primeiros aí, o primeiro reinado e o período regencial, foram curtos, os 2 duram 9 anos, extremamente agitados do ponto de vista político, com várias tentativas de separação, movimentos de violência, quase guerras civis. Já o segundo reinado foi bem diferente disso, uma longevidade muito grande, 49 anos, e com mais estabilidade política, menos guerra civis, embora tenha havido também. Só para ficar claro, é importante lembrar então, quando começa o Brasil Império? Com a independência do Brasil, 1822, portanto 1822, e tem que lembrar também, a independência do Brasil, ela é obra de uma elite política, sobretudo do príncipe. Então, ela não foi um movimento popular, mas também não foi violenta, como no resto da América. Em geral foi violenta e envolveu participação ativa de grande número de população. E não aconteceu no Brasil. Foi pacífica e não foi um movimento popular. Foi um movimento... Bom, então, falando um pouco mais aqui do primeiro reinado, a gente tem que lembrar, foi muito conturbado politicamente, muito agitado, durou apenas 9 anos e legou ao país a Constituição de 1824. Uma Constituição que foi outorgada, ou seja, foi imposta por Dom Pedro aos cidadãos brasileiros. Lembrando que nem todo mundo é cidadão também, para ser cidadão tinha que ser rico, certo? Mas enfim, ela foi imposta, foi então outorgada, o que é diferente de ser promulgada. Promulgada é quando a Assembleia Constituinte, os representantes do povo votam e aceitam aquela Constituição. Não foi o caso aqui. Importante dizer, essa Constituição de 1824 ela vai valer por todo o Brasil Império. Inclusive também ela vai estabelecer ali uma figura que vai ser importante em vários momentos da história do Brasil Império, que é o poder moderador. Ela aceitava a divisão iluminista entre 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. No entanto, ela colocava ali um 4º poder, que era o moderador, um poder com capacidade de interferir nos outros poderes. Então, na prática, era um resquício ali autoritário, não dá para dizer que fosse exatamente como o antigo regime, mas era muito próximo disso, porque na prática ela não aceitava a independência dos poderes. Colocava o poder moderador a ser exercido pelo imperador como o mais importante, embora não devesse ser usado. Já falando aqui sobre o período regencial, ele também foi curto, muito conturbado, várias vezes troca de governos, quase todo ano trocava de governo. O mais importante dos regentes aí foi o Diogo Feijó, que tem até uma cidade com o nome dele, e aconteceram muitas revoltas no período regencial. A cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada do Maranhão e também a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi a tentativa de se formar uma república
Rio Grande do Sul, separado do Brasil, e durou 10 anos essa tentativa. Inclusive atravessou o período regencial e pegou ali 5 anos já do tempo de Pedro II. Os caras tentam esse movimento de contestação ao poder estabelecido. No entanto, a gente não pode confundir, tá, as revoltas do período regencial com outros movimentos ou separatistas ou de protesto pelo Brasil, como por exemplo a Inconfidência Mineira, a Confederação do Equador. A gente não pode misturar. Já agora sobre o segundo reinado, além da longevidade que eu já destaquei, Pedro II ficou 49 anos no poder, houve muitas mudanças no Brasil, até mesmo porque foi um período muito longo. Então, naturalmente, com o desenvolvimento tecnológico, a mudança na economia, no mundo, tudo isso levava a ter muitas modificações. A principal delas foi acabar com a escravidão, que aconteceu só lá no finalzinho do segundo reinado. Inclusive foi uma das razões que fizeram Pedro II levar o golpe e perder o poder. Mas enfim, entre as grandes mudanças que a gente tem que destacar aqui no governo Pedro II, no lado econômico, além da questão da mão de obra, o fim da substituição da mão de obra escrava, porque antes de acabar definitivamente a escravidão, tendo leis ali que iam reduzindo aos poucos, desde pelo menos 1850, quando a Inglaterra faz pressão para acabar com o tráfico internacional de escravos. A partir daí o Brasil também passa a incentivar a imigração, trazer imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava. E nesse tempo, o que estava bombando, o que estava fazendo a economia do Brasil se destacar no cenário internacional, era o café. Havia lá no norte do país a extração da borracha também, mas o café era o produto principal. E o dinheiro obtido com o café foi muito importante por várias razões. Primeiro, ele transferiu, deu muito mais poder aqui à província de São Paulo, que era a província onde se plantava mais café, onde se tinha mais dinheiro com o café. Então, São Paulo passou a ser um centro político também de poder, passou a ser também um centro tecnológico. O dinheiro do café financiou a construção de muitas estradas de ferro por São Paulo e depois vai financiar a industrialização de São Paulo também. Então, razões que explicam muito o Brasil atual. Então é isso. A gente fica por aqui. Vou lembrar aqui, vou deixar na descrição do vídeo aí um materialzinho de apoio com algumas questões para quem quiser se preparar para a prova. Vou deixar ali uns mapas também. Tenta ver pelo menos o mapa, porque vocês sabem que vai cair mapa na prova. Então é isso aí, pessoal. Até mais.